Ela era ignorada por sua família por não ter talentos e acaba reencarnando como filha do Grão-Duque de Euclides, uma das duas maiores famílias de seu romance favorito, A Guerra das Rosas, mas é sequestrada recém-nascida pela família do vilão e agora tem que se apegar a ele para sobreviver. Senta e pega um café, que o Mauá de hoje é a preciosa irmã do vilão Grão-Duque. Nossa prota acorda no corpo de um bebê. Ela é Anissa, conhecida como filha mais nova do atual Grão-Duque de Lagrange e filha de Camille, mãe de Dietrich Lagrange, conhecido também como o vilão da novela. Embora todos acreditem nisso, Anissa está consciente no corpo do bebê e sabe que, na verdade, é a única princesa viva de Euclide, inimigos dos Lagrange, irmã mais nova do protagonista Hermann Euclide, que irá selar o vilão quando a guerra entre eles chegar ao fim. Além disso, ela é a única criança da família Euclide que é protegida pela deusa do sol e, por isso, não nasceu com as habilidades herdadas pelos Euclide. Sem poderes, sua própria mãe a rejeitou enquanto sua família a tratava com desprezo. Foi sequestrada por Camille. Como Anissa não tinha os poderes solares da família Euclide, eles mandaram as tropas para matar as duas e culpar Lagrange. Mas Camille a protegeu e acabou morrendo por isso. De alguma forma, ela acabou chegando à mansão dos Lagrange e foi confundida com a filha de Camille, que estava grávida. Mas eles estavam errados. Embora fracos, a menina é dotada dos poderes de Herédia, por isso ela pode ler as auras dos seres desde bebê. Ela lembra que em sua vida anterior, ela era rejeitada por sua família por não ser tão boa quanto seus irmãos. Mas mesmo agora, em sua segunda vida, nada mudou. Pelo menos sua antiga família ainda a criou. E agora, ela é um bebê que não tem ninguém para se preocupar ou cuidar dela. Camille foi uma das muitas consortes do Grão-Duque, e para piorar a situação, ela era uma escrava, então não tem legado ou família que a apoiasse em Lagrange. Logo, uma criança recém-nascida não teria nenhuma chance de sobrevivência. Há mais de 20 crianças filhas do atual Grão-Duque, todas lutando para sobreviver, pois somente os que passarem nos difíceis testes poderão ser considerados como sucessores do Duque. Não são testes comuns, já que necessitam de habilidades especiais e atos que ultrapassem o senso comum. Isso já lhe causou muitas situações perigosas. Seus irmãos estão constantemente tentando eliminá-la. Os menores sempre são os mais focados na mansão. Além disso, Lancel, servo pessoal de Camille, judia dela sempre que tem a oportunidade. Ele a culpa pela morte de sua ama, já que todos pensam que ela morreu ao dar à luz. Enquanto ela está sozinha mais uma vez, alguns de seus irmãos entram em seu quarto. Já que não há ninguém, eles decidem que irão matá-la. Ela vê a aura assassina deles, mas não há nada que ela possa fazer, já que é muito pequena. Então ela começa a chorar, mas eles não se intimidam. Até que um menino de cabelos e olhos escuros aparece. Ele é Dietrich, o vilão mais forte deste mundo e irmão dela. Ele pergunta o que eles estão fazendo. Um dos meninos diz que ele não deve se meter. Mas o menino pergunta mais uma vez, calmamente, o que eles estão fazendo. Por um momento, todos no quarto hesitam. Então, duas sombras negras erguem os garotos do chão e os arremessa para longe do berço. O garoto se aproxima de Anissa, que finalmente pode ver seu rosto. Ela fica encantada com o rosto do menino e se esquece do perigo mortal que ocorrera há pouco. Um dos meninos grita para ele que ele sabe que todos os bebês são vítimas do jogo de sucessão. Mas Dietrich afirma que isso só acontece quando não há quem o proteja ou quando já podem se proteger sozinhos, e já que ele está lá, ele não pode matá-la. Então, ele aperta as sombras com mais força, fazendo os meninos gemerem. Eles dizem para ele que sabiam que ela era irmã dele, mas não achavam que ele se importasse. Mas o garoto afirma que não se importa, só os parou por conta da regra de proteção, e ele estará a protegendo até que cresça. A protagonista fica aterrorizada que um garoto de 6 anos possa ser tão amedrontador, mas decide que se quiser sobreviver, vai ter que grudar nele até conseguir fugir daquele lugar. Os garotos dizem que entenderam e vão embora rapidamente, mas Dietrich levanta suas sombras e está tudo terminado. Embora ela esteja com medo dele, porque sabe que ele vai usá-la mais para frente na história para ameaçar seu verdadeiro irmão, ela não tem escolha a não ser confiar nele agora para protegê-la. Ela irá conquistá-lo com sua fofura. Anissa começa a jogar todo o seu encanto de bebê para amolecer Dietrich, que pergunta o que foi, ainda imparcial. Mas ela não desiste e continua tentando conquistar o garoto, pegando no dedo dele com suas pequenas e fofas mãos de bebê.
O menino retira rapidamente suas mãos e diz que ela é barulhenta. Ela não liga para ele e pensa que ele é muito retraído. Se ela fosse um bebe qualquer, ela já estaria chorando, mas ela não é. Ela está determinada a conquistá-lo para sobreviver. Ele ainda está desconfiado, mas acaba deixando ela pegar seu dedo. Nesse momento, um homem invade o quarto. Anissa sente sua terrível aura sangrenta, ambiciosa e cheia de inveja. Ela sabe que é Derek, o Duque de Lagrange, sem nem mesmo olhar para ele. O homem pergunta o menino está fazendo no quarto, mas o menino afirma estar lidando com a situação conforme as regras. O Duque pergunta a ele: de quem é aquela criança? Anissa fica indignada que ele nem ao menos conheça ela, já que era para ser sua filha ali. Mas o menino responde friamente que é filha de Camille, deixando nossa prota triste por ele falar assim, tão friamente da própria mãe. Mas o Duque pergunta: quem é Camille? Até que lembra que era uma escrava que comprou, e pergunta por que não está a vendo ali. Então, o menino tem que dizer que ela morreu ao dar à luz àquele bebe. Então, o Duque vai embora dizendo apenas que foi um desperdício de dinheiro, deixando Anissa indignado com aquela situação, já que não é algo que se diga na frente de uma criança que acabou de perder a mãe. Anissa fica tão irritada com aquele homem que mostra seu dedo do meio para ele, mas o menino vê, então ela tenta disfarçar, fazendo o menino pensar que talvez ela esteja com as mãos quebradas. Ele começa a usar sua magia para ver se está tudo bem com o bebê, mas não consegue detectar nenhuma habilidade. Já usa a magia das sombras, e ela tem o poder da deusa da Lux. Mas Anissa fica impressionada que ele já domina tão bem feitiços com apenas 6 anos. Ele olha triste para ela e diz: já que não tem habilidades, ela irá morrer logo. Mas ela segura seu dedo mais uma vez e pensa: não, eu não irei morrer, porque de alguma forma irá se agarrar na sombra dele para sobreviver. Já se passou um tempo desde a última vez que Anissa viu Dietrich. Ela ouve alguém entrar e pensa que talvez seja ele. Mas era Lancel, sua suja e mal-humorada fonte de comida. Ele rapidamente lhe dá a mamadeira e diz que ela é muito barulhenta. O leite está frio, mas ela ainda não consegue dizer isso. Só fica o odiando internamente. Como ele poderia nem ao menos aquecer o leite de um bebê sendo Lagrange uma terra tão fria? Ela sabia que ele tinha feito isso de propósito. Ela prometeu que quando crescesse iria despedi-lo. Sua fonte de comida iria se arrepender, mas por enquanto ela seria boazinha. Lancel perguntou se ela estava entediada, e já que ele estava ocupado, ele iria colocar ela no chão para engatilhar por aí. Ela estava feliz, já que agora era praticamente uma máquina de engatilhar. Astutamente conseguiu sair do quarto e agora irá atrás de Dietrich. Ela poderia seguir o cheiro da aura dele como um cachorro. Era um pouco humilhante, mas ela estava feliz que poderia encontrá-lo. Ele estava na floresta das rosas murchas. Era um cenário assustador, mas Anissa pensava que combinava bem com o vilão. Quando ela finalmente o encontrou, havia um menino enterrado no jardim enquanto Dietrich estava segurando uma pá. Ela pensou que era isso que ela estava vendo. O menino gritou para ele tirá-lo dali, mas Dietrich disse que ele havia quebrado as regras primeiro, por isso não iria tirar Yurik de lá. Quando Anissa ouviu o nome de Yurik, lembrou rapidamente que ele era o braço direito de Dietrich na novela. Então o que ele estava fazendo enterrado lá? Seria ele que o ajudaria a derrotar seu pai, e depois que ele fosse selado pelo protagonista, seria ele que iria resgatá-lo. Então, ele não poderia morrer ali. Ela chamou seu irmão, que, surpreso, a pegou no colo. Ele perguntou o que ela estava fazendo ali e pediu para parar de balbuciar e falar como uma pessoal. Anissa pensou que ele era um idiota. Um bebê não consegue pronunciar, mas ela não iria mostrar que estava brava com ele. Afinal, ela tem que conquistá-lo com sua fofura para sobreviver. O menino não disse uma só palavra, mas continuou a segurando. E ela sabia internamente que ele a achava fofa, então tinha uma chance. Ele disse que ela estava fazendo muito barulho e mandou ela descer e rastejar por sua própria conta. Ela tinha celebrado cedo demais. Anissa não podia acreditar que perdeu a oportunidade de estar com Dietrich para conquistar sua simpatia. Ele estava andando muito rápido, mas ela não o deixaria escapar. Então começou a segui-lo. De repente, ela sente uma pressão em sua mão. Anissa acabou se machucando com um pedaço de vidro que estava pelo jardim. Anissa começou a chorar, mas nem mesmo assim Dietrich parou de andar. E sua aura ficou vermelha. Ele estava bravo.
Então ela se lembrou que ele a achava barulhenta e não gostava quando ela chorava. Por isso, talvez fosse melhor não chorar. Ela usou sua força de bebê para segurar o choro. Quando o menino percebeu que ela não estava mais o seguindo e nem chorando, ele olhou em volta e viu ela com a mão machucada segurando o choro. Ele perguntou por que ele não chorava, já que iria morrer de qualquer jeito. Mas Anissa não se importou com o que ele disse. Ela não iria morrer. O menino foi até ela e retirou o vidro de sua mãozinha e depois enxugou suas lágrimas. Ela ficou surpresa que ele estivesse sendo tão amável. Dietrich só lhe disse que ela era uma bebê muito estranha. Anissa pensou, ele que era muito mais estranho, mas não parece em nada com uma criança que vai ser um vilão no futuro. Dietrich pegou Anissa no colo, já que ela estava machucada e não poderia engatinhar. Mas ela achou muito estranha essa atitude dele, já que ela esperava que ele a deixasse para trás. Ela não esperava que ele fosse tão gentil. Agora que a Anissa estava vendo a vista mais do alto, ela se perguntava por que o palácio de Dália era tão vazio e destruído. Não havia ninguém no palácio de Camille além de Lancel, e a serva de seu irmão Dietrich falou para a serva que o bebê tinha se machucado, mas ela não se importou. Anissa ficou indignada que a serva era tão má. Dietrich prosseguiu pedindo para ela cuidar dela. A serva disse que não fazia sentido ele atacar um bebê e depois pedir para ela tratá-la. Ele seguiu dizendo que não havia machucado ela. Tinha sido um vidro e se não desinfetasse, ela poderia ficar sem a mão. A empregada disse que não tinha por que mentir. Todos sabiam que ele era filho de uma escrava, então não precisava esconder que era vulgar. A menina iria morrer de qualquer forma. Além do mais, ela não tinha remédio para tratá-la. Dietrich disse à empregada que ele sabia que ela e Lancel estavam roubando o ouro que era para ser deles. Mas a empregada respondeu que ele não devia acusar os outros falsamente. Uma das regras de sucessão é que as crianças não poderiam matar os servos. Por isso, essa empregada era tão descarada em maltratá-los. Anissa não podia acreditar em como ela podia ser tão má com duas crianças. Ele segurou a mão da empregada e disse: já que ela não podia tratá-la, é melhor que ela traga algum medicamento. Naquele momento, Dietrich estava muito bravo. Então Anissa se preocupou que ele fosse quebrar a regra do duque. Ela se apressou para pará-lo. Ele deixou a empregada ir, mas disse que não entendia por que Anissa quis pará-lo. Ela só sorria para ele pensando que criança solitária seu irmão era. Ela ergueu os braços para ele pegá-la. Ele a levou para seu quarto. Anissa ficou espantada que o quarto dele fosse mais sujo do que o seu. Ele pegou uma pequena garrafa e lhe disse que nunca tratou ninguém, mas ela não deveria chorar, mesmo se doesse. Ele odiava quando ela chorava. Ela ainda era pequena, então inevitavelmente chorou enquanto ele desinfetava sua ferida. Anissa achou que ele ficaria com raiva, mas só olhou para ela, com seus profundos e tristes olhos negros. Anissa acordou em seu quarto com sua mão enfaixada. Ela devia ter desmaiado. Mas comparando ao dia anterior, seu machucado já não doía tanto. Ela pensou que mesmo Dietrich sendo um forte candidato a sucessor do duque, ele não estava numa situação melhor que a dela. Ele não recebia nem apoio financeiro, nem respeito. Ela sabia que o salário dos dois servos que cuidavam deles devia ser pequeno comparado a de outros, já que o palácio deles era mais pobre. Mas mesmo assim, eles eram muito maus com duas crianças. Quando Lancel chegou e viu que ela estava machucada, ele se perguntou por que não estava morta. Então, uma aura assassina começou a tomar seu corpo. Anissa sabia que estava em perigo, então se esforçou para purificar a aura dele, já que na história ela deveria ter esse poder. Era isso ou esse seria seu fim. Depois de tocar em sua aura, ela conseguiu purificá-la e ele se controlou um pouco e até a tratou melhor. Ela iria fazer isso sempre. Quem sabe ele começava a esquentar o leite. Então, enquanto se perguntava quando teria um duque, Lancel deixou escapar que Dietrich não comia há alguns dias. Ele não sabia como ele ainda estava vivo. Anissa não conseguia acreditar como eles podiam deixar um menino de 6 anos passar fome. Ela não conseguia acreditar naquele lugar. Nessas condições, qualquer um teria se tornado um vilão. Então ela estava decidida. Ela não deixaria seu porto seguro morrer de fome. Anissa pegou sua mamadeira e engatinhou para fora do berço para levar um pouco de leite para Dietrich. No caminho para encontrar seu irmão, Anissa viu um espelho. Ela pensou em ver seu reflexo, já que nunca viu seu próprio rosto desde que reencarnou. A novela
Dizia que ela era linda, mas, sempre que o Lancel chegava, ele dizia que ela era uma bebê feiosa. E até Dietrich não havia se rendido à sua fofura. Então ela tinha que conferir. Ela já podia andar e ficar em pé por alguns minutos. Dessa forma, ela pegou o espelho da cômoda e deu uma encarada em seu reflexo. Ela não podia acreditar que aquele idiota a chamava de feia todos os dias. Ela era encantadora. Ela lembrou de sua verdadeira mãe. Assim que ela nasceu, ela disse que ela era amaldiçoada por conta da cor de seus olhos. No norte, que é onde fica Lagrange, as pessoas têm olhos vermelhos como os dela. Por isso, no sul, onde fica o ducado dos Euclide, eles acreditam que olhos vermelhos são amaldiçoados. Mas Anissa não se importa de ter olhos vermelhos, ela ainda é uma menininha fofa. Bom, ela acreditava que o Dietrich era mais bonito que ela. É mesmo, ela já tinha esquecido que ia dar comida a seu irmão. Então, ela tomou mais um pouquinho do leite e continuou seu caminho. Ela o encontrou novamente no jardim de rosas murchas, mas o menino queria saber por que ela continuava perambulando por ali. Embora ele parecesse bravo, ela sabia que ele estava cuidando dela. Então, ela quis lhe entregar sua mamadeira. Ele não entendia por que ela queria lhe de sua mamadeira, então ela demonstrou como se uesse a mamadeira. Mas ele disse que não iria beber o leite dela. Ela não desistiu e foi dar a ele de qualquer jeito. Ele empurrou sua mamadeira e disse que não iria beber. Ela ficou chateada que ele estava sendo muito indiferente. Ele podia pelo menos fingir beber. Que tipo de criança era tão teimosa? Desceu e pegou o leite mais uma vez. Ela estava magoada, mas não iria chorar. Tinha que fazer ele gostar dela. Dietrich a pegou e perguntou por que ela estava chorando. Então ele pegou a mamadeira e tomou todo o leite. Anissa ficou muito feliz. Já fazia um mês que Anissa ia levar um pouco de leite para Dietrich. Embora ela sempre fosse pontualmente até ele, ele nunca vinha visitá-la e isso a deixava chateada. Mas mesmo assim, ela não desistiria de alimentar seu protetor. Hoje foi um dia especial, já que o Lancel havia esquecido alguns biscoitos no quarto. Ela também poderia levá-los para ele. Embora ela já pudesse andar, ainda era difícil, por isso preferia engatilhar por aí. Mas dessa vez, alguém a encontrou primeiro. Era Yurik! Anissa não fazia ideia do porquê de Yurik estar no palácio de Dália. E ele lembra que a irmã de Dietrich não parecia ser bom sinal. Ele a pegou no colo, estava curioso porque ela estava andando com uma sacola amarrada por aí, e ainda mais sozinha. Então ele decidiu levá-la como refém para ameaçar seu irmão. Ela não acreditava que a ameaça funcionaria, já que conhecia bem Dietrich, mas apreciava uma carona grátis até seu irmão. Yurik a achou muito estranha para um bebê. Mesmo sendo levada por um estranho, ela não estava com medo. Ela sabia que eles seriam aliados no futuro, mas agora ele podia ser uma ameaça. Então, ela pegou um de seus biscoitos e lhe ofereceu. Yurik ficou muito tocado que ela estivesse lhe dando biscoitos, mesmo sendo tão pobre que provavelmente não os tinha todos os dias. Então pensou que talvez Dietrich os tivesse envenenado e ordenado que ela lhe desse. Rapidamente, ele cuspiu e pensou que bebê perversa ela seria. Mas Anissa pegou um e comeu também para mostrar que não estavam envenenados. O menino ficou passado. Ele não podia acreditar que o bebê também tivesse comido os biscoitos envenenados. Então, ele tentou fazê-la cuspi-los de todo jeito. Mas nessa hora, Dietrich apareceu e perguntou o que ele estava fazendo com ela. Então Yurik disse que só estava ajudando a irmãzinha dele porque ela comeu veneno. Dietrich perguntou por que ele deu veneno para ela. Logo uma aura negra começou a tomar conta de seu corpo. Yurik disse que não era um covarde. Ele não faria isso com um bebê. Ele tinha sido o único a ordenar a um bebê fazer algo tão sujo. Ela só tinha engolido sem querer. Dietrich disse que ele não perderia seu tempo envenenando um perdedor, que provavelmente acabaria morrendo sozinho, o que deixou Yurik profundamente irritado. Anissa viu que nesse ritmo, os dois acabariam se matando, então tentou sair dali o mais rápido possível. Yurik desviou sua atenção para ela e perguntou: se ele não mandou, por que ela lhe deu um biscoito? Então Anissa lhe lançou um olhar fofo. Yurik não conseguia acreditar que alguém realmente só estava tentando lhe dar algo. Ele queria saber o porquê. Anissa não podia dizer que era porque ele seria o futuro aliado de seu irmão,
Talvez ela pudesse fazer ele gostar um pouquinho dela. Ela ficou em pé e o abraçou. Yurik ficou irradiando uma aura verde. Ele estava muito agradecido. Ele lhe disse que sabia que ela não tinha nada para comer, pois o palácio de Dália era a residência dos escravos, e ainda assim ela deu para ele os biscoitos. Dietrich apareceu e a afastou dele, e perguntou por que ele estava ali, já que era um lugar tão humilde. Yurik disse que veio para desafiá-lo. Dietrich apenas debochou dele por gostar de sofrer, já que não podia ganhar. Ele disse que já havia eliminado 2 candidatos e não perderia tempo com ele. Mas Yurik continuou atacando. Dietrich apenas o fez tropeçar para mostrar a diferença entre suas habilidades. Dietrich disse que um Euclide não era páreo para ele. Yurik gritou que ele era um Lagrange. Dietrich não se importava se ele era um Euclide ou Lagrange, contanto que ele não ficasse mais em seu caminho. Isso atingiu profundamente Yurik, que disse que um escravo não podia ser melhor que ele. Dietrich ficou tão enfurecido que convocou sua sombra. Anissa sabia que se eles continuassem, Yurik acabaria morrendo. Então ela tentou parar seu irmão, que ao lembrar que ela estava ali, acabou soltando Yurik. Ele lhe disse que se aparecesse ali de novo para falar bobeiras, ele definitivamente teria que eliminá-lo do jogo. Então Dietrich começou a ir embora. Anissa fez muito esforço para segui-lo, mas ele andava muito rápido para ela, que se esforçou demais e acabou soltando um pum. Nossa prota ficou morta de vergonha. Os 2 garotos ouviram, e a pobre da Anissa não tinha para onde ir. Então, ficou prostrada no chão. Dietrich a ergueu e perguntou se devia trocar a fralda dela. Anissa ficou sacudindo para aquele menino sem noção por ela no chão. Ele disse que não se importava que fedesse. Ela ficou passada, até se arrependeu de ter trazido leite para ele. Ele perguntou o que era aquilo amarrado nela. Ela tinha vindo dar leite para ele de novo? Ele perguntou se ela também não tinha um biscoito para ele. Então ele procurou, mas só restavam as migalhas agora. Então ele puxou a mamadeira e lhe ofereceu no lugar. Ele ficou chateado, mas ela continuou balançando ela para ele pegar. A mamadeira escapou da mão dela e acabou molhando Dietrich. Ela tinha certeza que ele ficaria bravo com ela. Mas ele só disse que em momentos como aquele, ela deveria pedir desculpas. Ele aceitaria o barra dela como desculpas. Nesse momento, se deram conta que Yurik ainda estava lá. Dietrich mandou ele ir embora rapidamente. Ele saiu correndo. Yurik, o braço direito do seu seguro de vida estava intacto. E Anissa se dera conta que Dietrich não era tão assustador assim como a novel fazia parecer. Já estamos chegando a 100 inscritos. Obrigada a todos por apoiarem o canal. Curta e compartilhe para sabermos que estão gostando e comente: Irmã do Duque para mais capítulos. Vai ir!